Vamos lá, vamos falar do esporte. O Leão que volta às atividades na tarde desta segunda-feira no CT, depois da importante vitória diante do Coritiba, né? O Sport não fez aquela partida dominante diante do Coxa, mas o gol de Gustavo Coutinho foi o suficiente para sair do alto da glória com um ótimo resultado e a liderança de momento da Série B do Campeonato Brasileiro. Os resultados, eles acabaram ajudando o Sport a se manter desde a sexta-feira, né, na ponta da classificação e de maneira isolada. O Sport tem 9 pontos, né? Por exemplo, o segundo colocado Goiás e a terceiro colocado a Chapecoense tem 7 pontos cada. Mas o Sport ainda aguarda o desenrolar da rodada, muito por conta do jogo do Santos. O Santos é o quarto colocado com 6 pontos e terá pela frente hoje, para mim, um jogo acessível. Um duelo contra o Guarani, que está numa crise danada. O Guarani é o vice-lanterna da Série B, né? Tá tendo problemas, né, com jogadores, né? A questão também da própria estrutura do Guarani, né? Um elenco bem acanhado se compararmos com outras edições da Série B. Então o Santos tem tudo hoje para, em casa, confirmar um bom resultado diante do Guarani. Em caso de não acontecer o que a gente imagina, aí o Sport termina a rodada como o líder isolado com 9 pontos, mas o Santos, até em caso de uma vitória simples por um gol, né, o Santos ele volta à liderança pelo saldo. Então o torcedor rubro-negro vai estar acompanhando essa partida, mas obviamente que projetando o duelo diante do Brusque, né? O jogo no próximo sábado às 5 da tarde, o Sport terá pela frente um adversário que inclusive na rodada perdeu para o próprio Goiás por 2-0 ontem, jogando no Vale do Itajaí. Então trata-se de um adversário que vem de um resultado ruim e o Sport vai tentar tirar proveito, né, dessa situação jogando diante de seu torcedor. Lembrar que fizemos ontem até uma enquete, porque estamos observando, né, a tabela do Sport das próximas 3 partidas do Leão na Série B do Campeonato Brasileiro. E a enquete, ela fala simplesmente isso, né? Brusque na Arena, Ituano jogando lá no Novelli Júnior e o Avaí, mais uma vez, na Arena de Pernambuco. São os 3 próximos jogos do Sport. Avaliando o momento dos próximos adversários e o próprio Sport, quantos pontos o Sport fará nessa trinca de partidas pela segundona? E o torcedor do Sport está muito confiante, a enquete ainda não acabou, inclusive faltam 2 horas ainda para mais pessoas colocarem lá o seu voto. Nesse momento 401 votos, né? E apontam aí 87,5%, né, da torcida do Sport, apontando que o Leão garante entre 7 e 9 pontos nesses próximos jogos. Então a confiança lá em cima, né, apenas 7%, né, dizem que o Sport conquista aí de 4 a 6 pontos, e os menos confiantes apenas 5% de que o Sport não sai dessa sequência aí com mais de 3 pontos. Então o torcedor está confiante no momento da equipe, sabe que do outro lado terá o respeito, né, pelos adversários, mas que o momento do Sport é bem melhor. E uma semana agora cheia de trabalhos, né, o Sport com atividades até a próxima sexta-feira para esse confronto diante dos catarinenses. Mas agora pela manhã o assunto foi Pedro Lima. Voltou à tona o jogador da base do Sport. O jornal AS da Espanha, ele coloca o lateral do Sport como o, abre aspas, herdeiro de Cafu, fecha aspas. Inclusive, né, a matéria dos espanhóis aponta o interesse do Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus e clubes da Premier League. A ideia do Sport é negociá-lo apenas no ano que vem, para que ele jogue toda a Série B, suba de divisão com o Sport e valorize ainda mais, né, o seu contrato, que hoje com o Sport se estende até o final de 2027. E a multa rescisória, obviamente, para clubes nacionais hoje, se quiser tirar Pedro Lima do Sport, a multa é de 50 milhões de reais, e para clubes de fora, a multa hoje é de 12 milhões de euros, que equivalem aí a 67,5 milhões de reais nas cotações atuais. Trata-se de um lateral direito, que hoje é uma posição escassa no futebol mundial. A gente percebe até, por exemplo, em algumas situações
né, o próprio Manchester City, né, que o grupo City já esteve em alguns jogos do Sport, já observou, né, a joia rubro-negra em partidas, né, e nesse caso é um atleta que está sendo tratado com muita valorização no mercado e com razão. A lateral direita do Manchester City hoje, para o torcedor do Sport ter uma ideia, em alguns instantes Guardiola coloca 4 zagueiros. Ah, Anderson, mas tem a situação lá do Walker. Ok, mas em alguns momentos o City já chegou a jogar com 4 zagueiros na sua primeira linha defensiva por uma falta de um lateral. E isso acontece comumente nos clubes espalhados pela Europa. O próprio Real Madrid, que foi citado aqui há pouco, em jogos da Champions League nessa reta final, está atuando com Lucas Vazquez, que é atacante. Então a gente percebe que há uma escassez da posição e trata-se de uma joia do futebol brasileiro, que é muito visado pelo mercado europeu. E também falando sobre um jogador de base, um jogador que já tem passagens na seleção brasileira de sua categoria, jogou Copa do Mundo na Indonésia, representando o Brasil como titular da seleção. Então, assim, os europeus tratam essa situação como algo que é para se olhar de perto, é para ficar sempre monitorando, né? Até o presente momento não chegou nenhuma proposta oficial, no entanto, o interesse existe. E se o Sport consegue hoje, na situação atual, uma negociação do futebol pernambucano direto para um gigante europeu, a base do Sport ela muda de patamar. Esse selo de clube formador do Sport, ele vai perdurar por vários anos, porque trata-se de uma negociação direta com um gigante europeu de um jovem cria do clube. Então é algo que talvez em 2024 não aconteça, a gente ainda não sabe. Os clubes europeus passarão aí, né, no meio, por exemplo, da Série B aqui no Brasil e ainda em disputa de Eurocopa, né, no lado do velho continente, por uma questão de mercado, né, para que os clubes possam se reforçar, né? Logicamente que Pedro Lima, em caso de uma saída do Sport de maneira imediata, ele não vai ser titular de um gigante europeu. Esses clubes eles trabalham com as categorias de base e vão lapidando o jogador até a utilização no profissional. Mas trata-se de esse olho, né, da Europa em cima do jogador do Sport. Então agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque de fato isso, mais dias, menos dias, acontecerá e Pedro Lima sairá do Sport e o Sport vai ter que estar preparado esportivamente em caso de novas contratações, bem como financeiramente. Vai ser um boom financeiro no Sport, né, em se tratando, né, de valores que para o mercado europeu são pequenos, mas que para a realidade financeira do Sport, principalmente convertendo do euro para o real, a gente sabe que é uma outra situação. Então vai ser algo bem positivo e que pode, né, dar ao Sport situações de extrema importância para a valorização desses garotos que estão surgindo no CT, né, e que podem ganhar ainda mais espaço num futuro próximo com a equipe profissional. E agora o torcedor do Sport aguarda aí os ingressos para essa partida diante do Brusque, a precificação dos bilhetes que ainda não saiu, né, o chamado serviço de jogo, e a gente vai acompanhar mais detalhes, né, ao longo do dia, mas o Sport deve divulgar, quem sabe ainda nesta segunda-feira, o serviço de jogo da partida, né, para o duelo do sábado diante do Brusque.